Imagine a seguinte situação: você levantou pela manhã, fez todos os seus afazeres, está indo para o trabalho. Você vai pegar o seu carro que está na garagem, porém, identifica que ele não está ligando. Está com um problema na bateria. Então, para resolver a situação de ir para o trabalho, você resolve ir de ônibus. Você vai, quando chega no trabalho, o seu chefe lhe chama para uma reunião extraordinária. Ele comunica que você não faz mais parte daquele quadro, daquela empresa. Pois bem, quando você retorna para casa, você identifica também que sua filha está um pouco doente e você precisa levar ela ao médico. Bem, agora me responde com sinceridade. Se uma dessas situações acontece com você, o que você faria? Você teria dinheiro para resolver essas situações? Ou você precisaria pegar um cheque especial ou pedir um empréstimo para alguma pessoa ou para um banco? Bom, se sua resposta foi sim, e você entraria de fato no cheque especial, esse vídeo aqui foi feito para você. Nele eu vou te ensinar uma coisa que a maioria das pessoas ignora, que é o fundo de emergência. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar de uma maneira prática, fácil e rápido como a gente consegue montar ele. Então fica aqui comigo até o final do vídeo. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Esse é o terceiro vídeo do nosso canal da nossa jornada financeira. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como montar um fundo de emergência. Você pode ter o melhor orçamento dentro de sua casa, você pode ter os melhores investimentos, mas você precisa ter um fundo de emergência, porque situações atípicas vão acontecer e você precisa estar preparado. Então vem comigo aprender nesse vídeo a melhor forma de construir a sua reserva de emergência. O fundo de emergência é um dinheiro que fica reservado ali na nossa conta para situações emergenciais. Ele serve para que quando você tem alguma doença, você tem algum acidente de carro ou etc., você use esse dinheiro para isso. Ele não serve para você fazer viagens, comprar um celular do ano, um iPhone novo, um Samsung novo. Ele serve realmente para coisas emergenciais. Vamos fazer uma analogia bem simples. Pense num fundo de emergência como o step de um carro. Imagine a seguinte situação: você está viajando e o seu pneu do seu carro fura na estrada. Então você apenas pega o seu step, troca e segue viagem. Já quando você não tem um step no seu carro, o que acontece? O seu pneu furou e você fica ali à margem da estrada esperando o socorro vir te ajudar. Pois bem, o fundo de emergência serve para isso. Quando acontece uma situação inesperada, você tem alguém que consegue lhe ajudar de maneira prática, rápida e simples. Então, o fundo de emergência não é sobre ter uma grande quantidade de dinheiro guardado, mas sim uma parte de um dinheiro guardado que consegue te ajudar nessas situações. E o fundo de emergência não é sorte, é sobre preparação. A pergunta mais comum é quanto deveria ser minha reserva de emergência. Muitos especialistas dizem que deve ser algo entre 3 e 6 meses do seu custo total para sobreviver. Então, se você ganha, por exemplo, R$ 2.500 mensal e você tem ali um custo de vida para sobreviver de R$ 1.500, significa que você precisa ter no mínimo R$ 4.500 de reserva de emergência ou R$ 9.000 de reserva de emergência, que corresponde a 6 meses do seu custo total para sobreviver. Mas esse número varia de acordo com o perfil. Eu costumo dizer que tem três perfis que a gente precisa dividir. O primeiro perfil é o CLT. Se você é CLT, eu considero você ter 3 meses de reserva de emergência. Por quê? Você tem algumas outras garantias dentro do seu emprego, por exemplo, FGTS, plano de saúde, plano odontológico e outras coisas que podem te ajudar no final das contas. Mas para o autônomo, eu considero ter pelo menos ali 6 meses de reserva de emergência. Porque como a sua renda é muito volátil mensalmente, você estará protegido caso tenha alguma emergência de fato ocorrendo ali com você. E o terceiro tipo, que eu considero muito importante, é se você tem filho ou algum outro dependente, você ter pelo menos ali entre 9 e 12 meses. Porque quando você tem dependentes, esse número apenas aumenta. Então, fique geralmente entre 9 e 12 meses. Agora, a pergunta mais feita também: aonde eu aloco esse meu dinheiro? Eu costumo dizer que existem duas regras que são muito importantes. Primeiro, você precisa ter segurança onde esse dinheiro está e ter liquidez. Então, você tem que investir em um local onde você vai ter segurança, em algum banco grande, que você vai colocar sua reserva de emergência e que tenha liquidez, que é o quê? Se você precisa tirar o dinheiro hoje, você vai conseguir tirar ele sem nenhum problema. Então, tenha muito cuidado onde você coloca o seu dinheiro. Pensando nisso, eu vou te mostrar duas opções. O primeiro é o Tesouro Selic, que é um título do governo federal.
ele rende em torno de 100% do CDI e é muito prático de você aplicar nele. Através do site do aplicativo, você consegue aplicar ali entre 30, 40 ou mais, depende da sua situação. E o segundo, mais importante, também é o CDB de liquidez diária. Esse você acha fácil em bancos como PicPay, Nubank, Banco Inter, entre outros. Ele rende mais ou menos 100% do CDI e tem uma liquidez que você pode resgatar esse dinheiro quando você precisar. O que eu não aconselho você a fazer é investir na poupança, porque ele não rende quase nada e às vezes perde até para a inflação. E também outro ponto importante é não guarde dinheiro físico em casa, porque ele não rende nada e ainda traz outro perigo, que é a questão do assalto quando você tem muito dinheiro guardado em casa. O que conta como emergência? Emergência é quando você tem algum acidente de carro, algum parente seu está com alguma doença, você precisou fazer uma viagem de última hora para visitar algum parente que está com problema de saúde ou um falecimento de alguém. Você precisou comprar de forma urgente um remédio para sua filha porque ela está doente. Isso são realmente emergências. O que não conta como emergência são, por exemplo, você precisa daquela promoção da Black Friday porque você quer de fato apenas comprar. Você quer fazer uma viagem incrível porque ela apareceu ali de última hora e você quer aproveitar. Isso não é emergência. Então a gente precisa sempre separar esses dois blocos bem definidos. Eu sei que parece que é óbvio eu falar isso, mas quando você tem ali, por exemplo, quando você junta finalmente os seus R$ 10.000 pela primeira vez para o seu fundo de emergência, você olha aquele dinheiro parado e fala assim: poxa, eu poderia comprar sei lá, uma moto, eu poderia comprar essa viagem que sempre foi o meu sonho, mas calma. Você tem que ter em mente que esse dinheiro não é para isso, porque se você tirar esse dinheiro no momento que você mais precisar, vai acontecer às vezes alguma coisa e você não vai ter esse dinheiro na conta. E o pior acontece, você tem que fazer um empréstimo, pedir dinheiro emprestado para alguém, e é aí que as dívidas começam a crescer mais ainda. Agora eu vou te falar os 3 erros que impedem esse fundo de investimento crescer. O primeiro é misturar as contas. Às vezes você tem uma conta corrente de usar no dia a dia ali, de passar o seu cartão, supermercado e etc., junto com o dinheiro da reserva de emergência. Um ponto importante é nunca deixe esses dinheiros juntos, são dinheiros diferentes. Então coloque esse dinheiro separado em outra conta, para que quando você realmente for mexer no seu dinheiro do dia a dia, eles não estejam misturados. O segundo erro é parar de investir quando você finalmente tem o seu dinheiro ali na reserva de emergência. Vamos supor, você que conseguiu conquistar finalmente os 40.000, 30.000, R$ 10.000 ali no seu fundo de emergência. O que acontece? Você para de investir. Não. Você deixa aquele dinheiro lá e o resto do dinheiro que está sobrando agora você vai investir em outras coisas que eu vou mostrar em alguns vídeos para frente. E o terceiro erro é nunca repor o fundo de emergência. Pode acontecer a seguinte situação: você precisou usar uma parte do seu fundo de emergência. Não tem problema, ele serve para isso. Mas entenda uma coisa: você precisa repor esse dinheiro, porque possa ser que aconteça outra coisa com você e você não tenha a quantidade ideal da sua reserva de emergência ali guardada. Resumindo, a reserva de emergência deve ser entre 3 a 6 meses antes do seu custo para viver mensalmente. Possa ser que ela aumente para 9 ou 12, dependendo da situação que você está hoje, que nem eu falei anteriormente. Então você precisa estar nessa faixa. O segundo ponto é você precisa estar com esse dinheiro aplicado em um lugar seguro. Então eu indico essas duas opções: Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Você pode achar ali em determinados bancos, PicPay, Inter e etc. E o terceiro ponto mais importante também é: você tirou esse dinheiro, reponha ele. Não fique apenas tirando, tirando, tirando. Sempre reponha esse valor. Então, como plano de ação para esse vídeo que eu quero que você faça é o seguinte: Plano um, você primeiro deve saber calcular quanto você quer guardar, entre 3 e 6 meses, 9 ou 12, depende. Calculou o número de meses que você precisa desse dinheiro, do seu custo de vida mensal, você vai partir para o segundo ponto, que é abrir uma conta em um desses bancos digitais que tem CDB de liquidez diária. Só toma cuidado para investir no banco correto, que eu vou também ensinar mais para frente. E o terceiro ponto é calcular o quanto você vai tirar do seu salário ou da sua renda que você recebe ali mensalmente. 400, R$ 300 para poder investir nesse fundo de emergência. Se esse vídeo ajudou a você a entender um pouquinho sobre reserva de emergência, eu peço que você deixe o seu like aqui e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas consigam ver e aprender de forma didática. Também quero que você comente aqui embaixo se você realmente já conseguiu construir o seu fundo de emergência e quanto tempo você levou para construir ele.
ou então se você tem algum obstáculo, alguma dúvida para montar ele. Também quero deixar registrado aqui que no próximo vídeo a gente vai falar sobre um tópico muito importante, que é sobre dívidas. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma tática que você consegue usar entre bancos para diminuir essa dívida. Te vejo no próximo vídeo.